Os computadores se tornaram uma ferramenta de trabalho indispensável em praticamente todas as áreas, desde oficinas mecânicas, postos de gasolina, até grandes indústrias. Todos os setores da economia são dependentes destes equipamentos. Somam-se a este grande parque instalado os computadores pessoais. Visando capacitar os interessados nesta fascinante área, o Centro de Produções Técnicas, em parceria com o Clube das Impressoras, produziu a série Manutenção de Equipamentos de Informática. O primeiro curso da série, Eletrônica Básica Aplicada à Manutenção Preventiva, é base para todos os outros cursos da série. Estude o primeiro. O coordenador deste curso é o professor Marcos Jerônimo, fundador do Clube das Impressoras e professor de diversos cursos de treinamento nessa área. Nos fala da importância deste tema. A montagem de computadores hoje é uma atividade que tem uma alta demanda no mercado e que é uma excelente oportunidade de negócios para quem quer montar o seu próprio negócio. Vamos conhecer agora os principais cuidados necessários para montarmos o computador. Neste curso, Montagem de Computadores, você conhecerá, primeiramente, o computador e seus diversos componentes, como eles funcionam e para que servem. Em seguida, conheceremos os cuidados que devem ser seguidos pelos técnicos que trabalham com computadores e seus periféricos. Depois, veremos com detalhes como montar um computador. Posteriormente, os principais defeitos que ocorrem ao se montar um computador. E, para finalizar, como prepará-lo para o uso. Vamos iniciar nossos estudos. Diferente dos computadores de arquitetura fechada, como os da Apple, a IBM iniciou na década de 70 a comercialização dos computadores com arquitetura aberta. Eles são modulares e montados com vários componentes, que são fabricados por diversas fábricas. Desta forma, as opções para o usuário são quase que infinitas. Vamos conhecer agora estes principais componentes que compõem o microcomputador. Gabinete é a caixa externa, onde são montados todos os dispositivos internos do computador. Existem diversos modelos de gabinetes, escolhidos em função do seu uso e gosto do cliente. Os mais utilizados hoje são os chamados mid-torre, que possuem 4 baias. Em seu interior, existe o local para acoplar todos os dispositivos, como drives, aparelhos de CD e DVD, HD, placa-mãe e as outras placas periféricas. Eles possuem ainda a fonte de alimentação, que tem a função de receber a tensão elétrica e gerar as tensões em corrente contínua, necessárias ao funcionamento do computador. Da fonte saem alguns tipos de conectores. Este é o conector principal, que tem 20 pinos, e serve para alimentar a placa-mãe com as diversas voltagens necessárias. Algumas fontes têm também esses conectores de 4 pinos de 12 volts para a alimentação das placas-mãe mais modernas. Estes outros, com 4 conexões, são utilizados para os HDs e drives de CD e DVD, e por isso são disponibilizados no mínimo 4. Estes últimos, os menores, servem para ligar os drives de disquete. As fontes mais modernas possuem também um conector e alimentação para os HDs, tipo serial ATA. Este cabo é composto de 4 fios e possui 2 voltagens. O fio preto é o terra, o fio amarelo, 12 volts, o fio vermelho, 5 volts. Como algumas fontes não possuem este conector, existe no mercado este adaptador, que é encaixado no conector de 4 pinos do HD. É na placa-mãe que ficam os circuitos de grande importância, o processador e as memórias. Portanto, se você pretende montar um micro rápido e confiável, é necessária uma placa-mãe de alta qualidade e desempenho. Ela é composta de diversos elementos importantes. Vamos conhecer alguns deles.
Os slots são conectores que servem para encaixar placas de expansão, como placas de vídeo e de som. Existem 4 tipos de slots: ISA, PCI, AGP e PCI Express X16. Os slots ISA têm a desvantagem de serem lentos e estão em desuso, sendo difícil encontrar uma placa moderna com estes slots. O slot PCI é o padrão mais utilizado hoje para conectar as placas de expansão, porque tem velocidade muito maior. Este é o slot AGP e foi desenvolvido para suportar as altas taxas de transferência das placas de vídeo AGP. Ele é utilizado exclusivamente para placas de vídeo deste padrão. Como a tecnologia não para, hoje temos também o slot PCI Express X16, que tem velocidade maior que o AGP. Vamos conhecer as características de cada um desses slots. O ISA funciona com 16 bits e a velocidade de 8 megabits por segundo. Normalmente não está mais disponível. Algumas placas têm somente um. Os slots PCI funcionam com 32 bits e com velocidade de 133 megabits por segundo. É muito variável o número desse slot nas placas-mãe, geralmente varia de 3 a 6. Já o AGP também funciona a 32 bits, mas alcança velocidade de até 2.133 megabits por segundo na versão 4x. Já o padrão PCI Express pode contar com várias conexões seriais, de 1, 2, 4, 8 e 16x. Sendo suas velocidades, respectivamente, 250 megabits por segundo, 500, 1000, 2000 e 4000 megabits por segundo, podendo aumentar ainda mais. Como as placas AGP e PCI Express são somente para vídeo, existe disponível somente um slot. Estes são os bancos para a memória da placa-mãe. Eles são em número variável de acordo com a placa. Observe que nesta outra placa-mãe existem 4 bancos para a memória, 2 azuis e 2 pretos. Isto ocorre porque esta é uma placa com 2 canais de memória, sendo necessário utilizar um número par de pentes para se obter melhor desempenho do computador. Observe essa placa, é uma placa dual com 4 bancos de memória e precisaríamos sempre completar os 2 primeiros bancos para melhorar a performance do computador. Neste caso, deveremos sempre completar os 2 primeiros bancos azuis com as memórias. Um importante chip, que na verdade são 2, é o chipset. É por meio dele que são feitas as ligações e o controle dos diversos componentes do computador. Este é o chamado ponte norte, que faz a ligação entre o processador, a memória e o vídeo. Ele também possui os circuitos de vídeo on-board quando a placa é desse tipo. Este outro, que fica mais próximo dos slots IDE, é o ponte sul, que possui as interfaces de disco e USB. É aí que se encontram o som e a rede de placas on-board. Esta é a BIOS. Ela é uma memória chamada de Flash ROM, onde fica armazenado o programa que faz as funções básicas do computador. Ela tem a característica de não ser apagada quando o micro é desligado. Nas placas mais modernas, elas são menores. Este é o conector de discos flop, identificado na placa como FDD1, que tem apenas 34 pinos e serve para conectar o drive de disquete. Em seu cabo podem ser conectados até 2 drives. Esses outros são os conectores de interface IDE. Eles têm 40 pinos e servem para ligar os HDs e drives de CD e DVD ao computador. É recomendado que o HD seja conectado na IDE primária. Por isso, alguns fabricantes o identificaram com cores diferentes, geralmente o azul. O conector preto é a IDE secundária.
Há até pouco tempo, o cabo para as conexões de DE era esse de 40 vias, que é o número de pinos existentes na placa. Nele não faz diferença em que ponta você vai conectar o HD do sistema. Hoje em dia, se utiliza esses cabos de 80 vias, que são da mesma largura, mas têm os cabos mais finos e compactos. Observe que o seu conector tem os mesmos 40 pinos. Os outros 40 fios são utilizados como terra e aumentam a velocidade. Além da velocidade, este cabo tem a vantagem de poder conectar tanto os drives mais antigos quanto os mais novos e rápidos. Se você tiver um cabo de 40 vias e um de 80, utilize esse último para conectar o HD e o de 40 vias para o CD. Este outro conector é o serial ATA e serve para conectar HD desse tipo. Esta conexão foi desenvolvida para aumentar a taxa de transferência de dados. Enquanto os cabos flat de 40 vias tinham uma taxa de transferência de 33 megabits por segundo, os cabos flat de 80 vias suportam até 133. Já o serial ATA já existem 3 gerações. A geração 1 é de 150, a geração 2 de 300 e a mais nova de 600 megabits por segundo. Os processadores são um dos componentes mais importantes do computador e todo técnico tem de conhecer o básico de seu funcionamento para que monte micros com o máximo desempenho com os componentes adquiridos. Caso contrário, o usuário terá um micro rápido, mas com desempenho ruim, por conta do técnico que não soube montar ou configurar. Todos escutamos falar que o processador tem uma velocidade, como por exemplo 3,3 GHz. Esta é a velocidade do núcleo do processador, que é a velocidade de execução dos programas. No entanto, devem ser observadas outras características que interferem na performance final. Uma delas é a velocidade de acesso à memória e outras partes do computador. Por exemplo, o Athlon 64FX tem clock interno de 2,8 GHz e clock externo, conhecido como barramento do sistema, de 800 MHz, ou seja, muito menor. Isto ocorre porque as conexões do núcleo são feitas internamente no processador. Já a conexão do barramento do sistema, também conhecido como FSB, é feita por meio desses pinos, que se comunicam com os pinos do chipset. Nos outros, como este Intel, não se utiliza mais os pinos, a conexão é por contato. Portanto, para que você tenha o desempenho esperado, a placa-mãe tem de ter o barramento do sistema igual ou superior ao do processador. Esta informação sempre está destacada na caixa da placa-mãe. No caso do processador, ela está indicada tanto na caixa quanto no chip do processador. Nos processadores da AMD, esta velocidade do barramento é ainda dividida em duas, sendo uma para o barramento de memória e outra para o sistema. Como vimos, a velocidade de processamento é muito mais rápida que o acesso à memória. Por isso, quando o processamento necessita de um acesso à memória, ele diminui o processamento e fica esperando o acesso à memória. Por isso, os fabricantes alocaram nos processadores memórias muito caras e rápidas, que são chamadas L1 e L2. Observe que a velocidade de acesso da memória L1 é muito mais rápida que o da L2, que, por sua vez, é mais rápida que a do computador. Nestas memórias, são armazenados trechos de programas que são mais acessados. Quando o processador precisa de uma informação, procura primeiro na L1. Se não encontrar, procura na L2. E, por fim, acessa a memória. Hoje existem basicamente 2 fabricantes de processadores, a AMD e a Intel. As principais características de cada um são: a AMD produz hoje em dia o Athlon 64, que existem diversos modelos. É a linha mais avançada e cara da AMD,
com alguns processadores com duplo processador. Os modelos mais simples utilizam socket 754 e os mais avançados, o 939. O Sempron é a linha de processadores populares da AMD. Eles utilizam normalmente socket 754. A Intel produz 4 linhas de processadores: o Celeron, o Celeron D, Pentium 4 e o Pentium Extreme Edition. O Celeron é o mais simples e barato e, consequentemente, o mais lento. O Celeron D é uma versão um pouco mais rápida. O Pentium 4, que é a principal linha, e, por fim, o Pentium Extreme Edition, que é o top de linha. Processadores muito rápidos e caros. Eles utilizam socket 775 ou 478. A placa de vídeo é fundamental e indispensável em um computador. Sua função é gerar as imagens que serão vistas no monitor. Existem diversos modelos. Mas com o avanço da tecnologia 3D, é quase obrigatório o uso desse tipo de placas de vídeo. Neste caso, deve ser utilizado uma placa AGP, que tem esse tipo de conector. Elas são muito mais velozes e com processamento rápido e complicado. Estes são os módulos de memória da placa de vídeo. Para executar os atuais jogos e programas de tratamento de imagem, é necessário placas de vídeo com muita memória. As placas de som são utilizadas para captar e gerar sons. Ou seja, para que se possa executar música no computador, é necessária essa placa. Em sua saída existem diversos conectores. Os mais importantes são a saída de áudio na cor verde, entrada de microfone na cor rosa e a entrada de outros equipamentos, como CD players, na cor azul. A placa de rede permite que sejam conectados diversos computadores para a troca de dados entre eles. A partir desta troca de dados, torna-se viável o compartilhamento de impressora, internet e outros serviços. As mais comuns utilizam conectores RJ45 e cabo para conexão, mas está cada vez mais popular a placa de rede sem fio, conhecida como rede wireless. Até há pouco tempo, as memórias mais utilizadas eram as SD-RAM, mais conhecidas como DIMM. Elas são encontradas em 3 velocidades: PC66, PC100 e PC133. Desde 2001 que as placas-mãe utilizam somente memórias DDR. São mais velozes e operam em velocidade de 200, 266, 333 e 400 MHz. Existem no mercado módulos que são chamados pentes de memória, com 128 megabits, 256, 512 e 1024 megabits. Fiquem atentos para utilizarem memórias com barramento com a mesma velocidade da placa-mãe, né? Em outros casos, você pode utilizar até memórias com velocidade maior, né, que será compatível. Se você não encontrar memórias com velocidade do mesmo barramento da placa-mãe, você pode utilizar memórias com velocidade maior do que esse barramento da placa. O disco rígido, mais conhecido como HD, é outro componente muito importante em um computador e deve ser escolhido com muito critério. Primeiro, temos de considerar a sua capacidade de armazenamento. Ela é medida hoje em dia em gigabytes. Este, por exemplo, é de 120 gigabytes. Internamente, ele é composto de discos, nos quais são gravados ou armazenados os dados. Os discos giram normalmente à velocidade de 5.400 rotações por minuto e nos modelos mais atuais a 7.200 RPM. Deslizando sobre estes, mas sem encostar, existem estes braços com cabeças de leitura e gravação de dados. Existem 3 fatores importantes que interferem na performance do HD. Eles são o tempo de acesso, a taxa de transferência interna e a taxa de transferência externa. O tempo de acesso é o tempo médio que a cabeça do HD leva para se movimentar e chegar ao local onde está armazenado. Quanto menor, melhor.
A maioria dos HDs de hoje é de 9 nanosegundos. A taxa de transferência interna está relacionada com a rotação dos discos e a quantidade de dados existentes em cada trilha. Geralmente, quanto maior a velocidade do disco, maior é esta velocidade. Por fim, a transferência externa é a velocidade em que os dados são transferidos entre a memória interna e a memória da placa-mãe. Esta taxa de transferência é muito importante, tanto que modificou o padrão dos HDs produzidos. No padrão antigo, mas ainda muito utilizado, chamado de IDE, a taxa de transferência chega a no máximo 133 megabits por segundo. No novo padrão, chamado de Serial ATA, ela pode chegar até 600 megabits por segundo. As interfaces permitem ligar dispositivos no computador. Os slots, que apresentamos anteriormente, são interfaces internas. As outras, chamadas de interfaces externas, também ficam fixas na placa-mãe, mas são acessíveis normalmente pela parte traseira do computador. Este é o conector PS2, para conectar teclado e mouse. Eles são iguais. Normalmente, o teclado fica na parte externa e é roxo. O mouse tem cor verde. Essas são as portas seriais, também conhecidas como COM1 e COM2, com conectores de pino tipo macho. Eles podem ser de 9 pinos. A porta paralela, também conhecida como LPT1, como a outra, é muito antiga e lenta. Ela utiliza conector de 25 pinos tipo fêmea e é utilizada para conectar alguns modelos de impressoras. Estas são as interfaces USB. São mais modernas e podem substituir todas as outras interfaces externas. Em pouco tempo, as interfaces seriais e paralelas não serão mais utilizadas porque as interfaces USB possuem várias vantagens, como a velocidade acima de 480 megabytes e a possibilidade de se interligar uma quantidade maior de periféricos, podendo esses periféricos serem ligados com o equipamento ligado. Até pouco tempo, grande parte dos usuários utilizavam monitores de 15 polegadas e de baixa resolução. Com o avanço das interfaces gráficas e dos jogos, os usuários passaram a necessitar de monitores melhores e maiores. Para se recomendar um monitor a um cliente, diversos fatores devem ser considerados. Um dos principais é o tamanho de sua tela, que é medida em polegadas. Esta medida deve ser feita na diagonal da tela desta forma. Observe que este é um monitor de 17 polegadas e que tem cerca de 25 centímetros de altura por 33 centímetros de largura. Evidentemente, quanto maior a tela do computador, melhor será o conforto visual do usuário. Outra característica importante é o dot pitch. As cores do monitor são formadas a partir de um grande número de minúsculos pontos vermelhos, verdes e azuis. A combinação dessas três cores, chamadas básicas, geram todas as outras cores. Este conjunto de 3 pontos é repetido ao longo de toda a tela do computador para gerar as imagens. A distância entre esses pontos é chamada de dot pitch, que também é separado em 3 medidas: o dot pitch horizontal, o dot pitch vertical e o dot pitch diagonal, que é o maior. Evidentemente, quanto menor o dot pitch, melhor será a resolução e a qualidade da imagem. A imagem em um monitor é formada por um minúsculo feixe eletrônico que percorre toda a área da imagem. Ele caminha da esquerda para a direita e de cima para baixo. Como ele faz este caminho muito rápido, temos a sensação que a imagem está estável. E quanto mais rápido for este feixe, melhor será esta sensação de estabilidade. Quando esta velocidade é baixa, temos a sensação que o monitor está cintilando ou com flicker, principalmente nas telas mais claras. Este efeito causa um cansaço visual muito intenso, podendo chegar a dores de cabeça. Os monitores e a configuração da resolução devem ser de no mínimo 72 Hz para acabar com esta sensação.
O teclado e o mouse são a principal forma do usuário se comunicar com o computador. Alguns teclados possuem, além das teclas convencionais, botões para controle de áudio e vídeo, acesso à internet, conhecidos como teclados multimídia. Já os mouses se diferenciam entre os antigos, mas ainda utilizados, movidos com bolinha, e os óticos. Esses últimos, de forma geral, dão menos problemas de manutenção e não precisam das constantes limpezas. Tanto o mouse quanto o teclado também são oferecidos nos modelos sem fio, onde a comunicação com o micro é feita por meio de infravermelho. Nem sempre é necessário adquirir todos estes componentes para que se tenha um computador de acordo com suas necessidades. Hoje em dia, também são encontradas essas placas-mãe em que já foram incorporados alguns chips, como de som, rede e vídeo. Estas placas são chamadas de on-board. As placas on-board mais comuns possuem vídeo, som, rede e modem, sendo que o desempenho do vídeo é inferior às placas mais comuns. A qualidade do som e de rede se equivalem às placas avulsas e o modem é de baixa qualidade. Observe que nas placas-mãe on-board, os conectores são acoplados no chassi da placa. Mas, mesmo assim, são muito importantes os slots de expansão para o caso de algum desses componentes queimar ou ser necessário colocar um de melhor qualidade, muito comum com as placas de vídeo. Agora você já conhece os principais componentes de um computador. De forma geral, eles não mudam muito ao longo do tempo, mas o seu desempenho e suas características têm mudado em tempos cada vez mais curtos. Por isso, o técnico em informática deve estar sempre se atualizando para saber o que está sendo lançado e que mudanças terão de ser feitas. Nunca fique estagnado nesta área, que em pouco tempo você pode estar fora do mercado.